Talvez estranho seja a primeira palavra que eu penso sobre o filme Poor Things, ou Pobres Criaturas. Estranho porque a gente acompanha a história de Bella Baxter, uma mulher que volta à vida após uma cirurgia bastante ousada feita por um médico. Esse cara acaba assumindo a figura de pai para Bella e a gente acompanha o crescimento dela. Ah, mas como assim crescimento se ela já é uma mulher? Pois é, esse médico, interpretado por Willem Dafoe, troca o cérebro já adulto de Bella pelo de um bebê. É bizarro e ao mesmo tempo curioso. Assim como os outros seres que vivem nessa casa, como um galo que late igual cachorro, um pato cachorro e o próprio médico que tem esse rosto cheio de cicatrizes de cirurgias e faz de outros seres vivos seus bonecos de experimentação. No início do filme, Bella age como uma criança no começo da vida. Ela não sabe formular frases, ela não tem muito controle do corpo e é até um pouco mimada. E eu confesso que essa primeira parte do filme me dá preguiça. Eu não sei se é pelo uso desnecessário do preto e branco ou pelo fato de que o estranho não chama atenção, só afasta. A curiosidade nesse primeiro momento é quase nula. O Yorgos Lanthimos tem o hábito de fazer filmes poucos convencionais e eu adoro isso nele. O Lagosta, por exemplo, é um filme que é muito bom de assistir. Ele é estranho, divertido, dramático, tudo no lugar certo. Até mesmo os curtas que ele faz são bem legais de assistir. E é importante ressaltar também que a parceria feita com o roteirista Tony McNamara, que desenvolve essas narrativas ousadas, faz total diferença. E aí a gente chega em Pobres Criaturas. Na medida que Bella cresce, a narrativa desperta mais curiosidade e interesse em acompanhar. A personagem passa a ter um objetivo claro, que é descobrir o mundo, conhecer todas as coisas e as sensações. E eu acredito que essa talvez seja uma das questões centrais do filme e o que mais me desperta pensamentos. A gente cresce condicionado a opiniões das outras pessoas e ao modo de viver que é imposto sobre a gente, pela família, os amigos, a sociedade de modo geral. Na medida em que o tempo passa e a gente vai aprendendo a pensar e refletir sobre a vida de uma perspectiva pessoal, existe um embate entre quem a gente é de fato e quem a gente é para os outros. Isso é algo que a gente vai ter que lidar para o resto da nossa vida, porque nunca correspondemos às expectativas criadas pelos outros. Para as mulheres, isso é ainda pior. No filme, a Bella precisa lidar com essa pressão para que ela seja uma mulher que se encaixe nos padrões da época, mesmo que não fique claro em nenhum momento qual é essa época. E aí, pensando nisso, o filme funciona como uma representação de uma sociedade machista, onde os homens são cheios de privilégios e as mulheres são colocadas em posições menores. E a Bella, ela traz muito isso enquanto personagem, e o filme também traz isso na narrativa por meio de metáforas e até de algumas coisas óbvias. Por exemplo, a Bella, ela só tem figuras masculinas presentes na sua vida, e as únicas figuras femininas que são apresentadas com maior personalidade ao longo dessa trajetória da Bella Baxter aparecem ao longo dessa viagem dela, dessa viagem de descoberta do mundo e das sensações, e elas mostram novas visões, novos olhares sobre a sociedade, sobre as possibilidades que a Bella tem para sua própria vida, e isso de fato transforma a trajetória da nossa protagonista. E nessa realidade, a Bella ouve que ela é frágil, que ela tá lendo demais, que tá pensando por conta própria e critica o interesse dela pelo prazer, por questões sexuais. Mas sem querer dar spoiler, pra mim tem uma única questão que me deixa um pouco com o pé atrás a respeito dessa narrativa como um todo. O sexo é usado como metáfora para a libertação, para alcançar um conhecimento que longe disso você não conseguiria. Só que é estranho que o efeito causado é justamente o contrário, porque eu ficava me perguntando qual a necessidade daquilo. Para longe de uma lógica moralista, eu até acho que a Bella se sai bem diante de toda essa cobrança dela mesma em cima do sexo, e consegue encontrar um caminho após essa fase. Mas a questão que fica é que, apesar do corpo ser de uma mulher adulta, a mente da personagem é de uma jovem no início da adolescência, e em parte do filme parece que ela é reduzida a essa busca por prazer sexual. Novamente, eu entendo que tem algo depois disso, mas sei lá, fiquei pensando que existe um certo exagero. As pobres criaturas somos nós, os humanos. Eu senti como se o filme estivesse dizendo: coitadinhos de vocês que se ferram e não entendem o que fazer, pra onde ir, como viver, como encontrar a paz interior e descobrir algum sentido no mundo, na vida e tudo mais. Se esse filme de fato consegue transmitir essa ideia da melhor maneira possível, eu não sei. Eu disse, é um filme ousado, estranho, como tudo que vem da parceria entre Yorgos Lanthimos e Tony McNamara. A Emma Stone está muito bem interpretando a personagem, que tem alguns dilemas e uma certa complexidade, mas eu não acho que seja a interpretação da carreira dela, como eu vi algumas pessoas dizendo. O destaque fica realmente por conta dos cenários lindíssimos construídos dentro de estúdios e que, pra mim, em alguns momentos até roubam a atenção do principal, que é a narrativa de autodescoberta de Bella Baxter. É um filme que divide opiniões. Vale a pena assistir pela curiosidade, porque talvez você chegue no final das mais de 2 horas com raiva ou cheio de dúvidas para refletir. Sei lá, depois que você vê, me conta aqui.
You hold Bella too tight. I must set forth into waters